Quando um filme de terror quer ganhar mais dinheiro e assustar muita gente, eles colocam a seguinte frase: baseado em fatos reais. Tem muita gente que só assiste o filme de terror por isso, porque cá entre nós é muito mais assustador assistir um filme de terror sabendo que aquilo aconteceu de verdade. Então hoje eu tô aqui para falar sobre os 7 filmes de terror mais assustadores baseados em fatos reais. O filme Exorcista é, pra mim, o filme definitivo de exorcismo. E é um filme muito traumatizante, muito assustador e que foi baseado em uma história real. O filme O Exorcista foi baseado numa possessão real de uma guria de 13 anos que não teve o nome oficial divulgado. Em 1949, uma guria, depois de brincar com o tabuleiro Ouija, começou a apresentar várias possessões, várias coisas esquisitas, e aí tiveram que chamar uma pá de padre pra despossuir a menina. E cara, tá maluco, esse filme me assusta demais, velho. Eu acho muito esquisito esse filme, eu tô até arrepiado de falar dele. Por mais que a saga Todo Mundo em Pânico deu uma zoada nesse filme, tornou ele menos assustador, com aquela cena de vômito verde, cara, que ele é muito engraçado. Mas sabe que a história desse filme, que pra mim, tá maluco, eu tenho um medo absurdo desse filme, eu sou cagão de verdade, eu tenho medo demais de filme de terror, e saber que foi baseado na história real, tá maluco, bicho. A chance de eu reassistir esse filme é menor que zero. Eu tenho muito, mas muito medo mesmo de filme de terror. Mas esse caso de possessão em 1949 é um dos mais conhecidos, dos mais assustadores e que inspirou o filme que tá maluco. Eu tenho um cagaço demais nesse filme. Outro filme que foi baseado em fatos reais é o filme Massacre da Serra Elétrica. Sim, esse filme foi baseado em fatos reais. Mas antes de eu falar sobre ele, escreve aí e comenta qual o filme mais assustador que você já assistiu que foi baseado em fatos reais. Embora o Massacre da Serra Elétrica seja em grande parte fantasioso, grande parte ficcional, ele foi inspirado no serial killer Ed Gein, que usava o rosto de suas vítimas, usava a pele das suas vítimas pra fazer máscara, pra fazer roupa, e tá maluco. Cara, qualquer filme que coloca ele baseado em fatos reais, eu já falei muito aqui nesse canal, não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou cagão. Se o filme tá ali baseado em fatos reais, me dá um cagaço absurdo, me dá um medo tremendo. E cara, eu passo longe desse tipo de filmes. Não assisto sozinho de jeito nenhum. Eu assisto com a minha mãe, com a minha avó, com a minha namorada, qualquer pessoa. Sozinho, filho, eu passo longe. Mas além desse Ed Gein, o filme Massacre da Serra Elétrica também foi inspirado em algumas histórias de canibais e de serial killers, que tornam esse filme ainda mais assustador, mais esquisito, mais estranho e cru. Esse filme, ele passa uma sensação de estranheza absurda, porque ele é um filme sujo, ele é um filme estranho, os personagens são esquisitos e, cara, eu não sabia. Durante a pesquisa desse vídeo eu descobri que ele é baseado em fatos reais, que torna esse filme ainda mais assustador, ainda mais traumatizante pra mim. E um filme favoritinho aqui no Brasil e que muita gente não sabe que é baseado em fatos reais é o filme Invocação do Mal, lá do nosso nem tão amado James Wan. O filme é baseado numa história de uma família que vivia numa casa lá em 1971 e começou a presenciar umas coisas estranhas, umas coisas meio esquisitas. E aí a família decidiu buscar a ajuda do casal Warren, eu não sei pronunciar certo não, tô botando o nome aí na tela, mas que foram lá e viu que aquela casa tava presente de coisas malignas, de coisas assombrosas, e ó, mandaram eles pular fora daquela casa. Inclusive o casal Warren falou que existia um espírito de uma bruxa naquela casa, falou, ó, é melhor vocês saírem daqui. Obviamente, o James Wan e todos os outros diretores pegam essas histórias, pegam essas coisas, dão uma modificada para criar uma coisa nova. Mais ou menos, é tipo uma coisinha aqui que eles se inspiram, uma coisinha ali, eles se inspiram, uma coisinha lá e eles criam algo totalmente novo, assustador e que normalmente é bem diferente da ficção. E pra mim, eu tô com um cagaço absurdo de fazer esse vídeo, velho. Tá maluco? Eu sou um cara muito cagão pra falar de filme de terror. Eu tenho um canal de cinema, falo de filme de terror, mas eu tenho muito medo. Mas, pô, se você não sabia, o filme Invocação do Mal e tudo, não tudo, mas grande parte daqueles eventos, daquela casa amaldiçoada, daquelas possessões, daquelas coisas esquisitas aconteceram de verdade e torna aquele filme ainda mais assustador pra mim, velho. Tá maluco? Esse casal Warren tem muita história assombrosa, tem muita história que eles vendem pro cinema. Se são verdade ou não, não sei, não vou falar nada, não vou bater o martelo aqui, mas que eles fizeram dinheiro vendendo essas histórias, fizeram. E um filme que não é tão de terror assim, mas que é inspirado numa história real e pra mim também é assustador, é o filme Tubarão, do Steven Spielberg. Esse filme ele é parcialmente
baseado em fatos reais, mas ele teve como inspiração uns ataques de tubarões que aconteceram na costa de Jersey em 1916. Durante o período de 12 dias, aconteceram 5 ataques de tubarão naquele lugar. E aí o Steven Spielberg, com aquela mente criativa, com aquela mente absurda, que foi feita para produzir filme, percebeu aquilo e pensou: tem história aí, eu vou fazer um filme sobre isso. E daí surgiu o filme Tubarão. E esses ataques de tubarão que aconteceram lá na época deixou a galera assustada demais, gerou muito pânico, a galera ali do local ficou com um cagaço absurdo. Então o que o Spielberg percebeu? Vou fazer um filme. E aí, óbvio, ele deu uma exagerada, tornou aquilo mais terror do que foi, mas é inegável falar que aquele filme não é bom, que aquele filme não dá um cagaço. Quem não ficou com medo de tomar banho de mar depois que viu o filme Tubarão do Steven Spielberg? E as ideias desse filme, a ideia de produzir um filme onde o tubarão ataca a galera, veio desses ataques que aconteceram de verdade. Então a gente não pode falar que não foi baseado em fatos reais. Não me xinga não, não vem falar que foi parcialmente inspirado em fatos reais. Não, foi inspirado em fatos reais, mas muito modificado. E vamos falar novamente de um filme baseado nas histórias do casal Warren, pô, não sei falar o nome deles, cara, mas é o filme Annabelle, um queridinho aqui no Brasil. E a história verdadeira é que uma guria foi lá, comprou uma boneca e depois que ela comprou a boneca, começou a acontecer algumas coisas esquisitas com elas. E aí, novamente, chamaram o casal Warren. O casal Warren foi lá e falou que tem algo anormal, tem algum espírito, alguma coisa nessa boneca. Então, ele foi lá e resolveram tudo, resolveram o problema e venderam a história novamente. A gente vê a boneca original, que tô deixando aí na tela, ela é 0% assustadora. A forma que o James Wan produziu a boneca, deixou ela mais assustadora, mais esquisita, torna aquela história ainda melhor. Porque esses filmes, cara, baseados em fatos reais, tá maluco? Os caras têm que modificar muita coisa, porque normalmente a história é simples. É normalmente uma porta que bate, um guarda-roupa que abre. E, pô, isso não é assustador de verdade, você tá me entendendo? E eles têm que modificar e criar algo novo a partir daquela história original. E se eu não me engano, essa boneca Annabelle também tá envolvida com a parte lá da casa da galera de Invocação do Mal. Então se juntaram tudo, produziram um filme, Invocação do Mal, Annabelle, a Freira, tudo veio do mesmo lugar, tudo veio da mesma galera. E essa história é assustadora, velho. Qualquer coisa pra mim é assustador. Eu sou muito cagão, velho. Eu tinha medo de Scooby-Doo quando eu era criança. Qualquer coisa me assusta, velho. Eu sou um cara cagão demais, com 20 e poucos anos. Eu sou cagão, eu tenho medo de filme de terror, mas, pô, qualquer filme baseado em fatos reais dá um cagaço absurdo em qualquer um. Dá um medo demais em qualquer pessoa que tá assistindo. Se eu estiver vendo um filme de fantasma, foda-se fantasma. Mas se eu estiver vendo um filme de fantasma que foi baseado em fatos reais, eu me cago demais. Qualquer pessoa é assim, eu acho. E outro filme que foi baseado em fatos reais que pouca gente sabe é A Hora do Pesadelo. A história original acontece com refugiados do Sudeste Asiático. Começaram a falar que se eles dormissem, eles iam morrer. E adivinha, eles dormiam e morriam. Começou a ter umas mortes súbitas do nada durante o sono. A galera saudável dormia e morria. E aí todo mundo começou a ficar meio assustado, todo mundo começou a achar meio estranho, aquilo começou a ser noticiado e aí surgiu a ideia de produzir o filme A Hora do Pesadelo. Obviamente, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com aqueles caras. Teve até um distúrbio com esse nome, vou dar uma olhada aqui, Síndrome da Morte Súbita do Sono, que é a galera que dorme e morre sem explicação nenhuma. Sim, tem anualmente um número alto de pessoas que dormem e morrem durante a noite e tipo, meio que são carbonizadas e elas desaparecem. Mas praticamente todo mundo sabe que isso acontece devido ao cigarro. Pessoas que fumam, dormem dormindo e pegam fogo. Mas essas não, elas estavam dormindo e morria. Tá maluco, velho? Que assustador. Não é? Eu sou muito cagão, velho. Eu tenho muito medo de filme de terror. Ó, tudo arrupiado só de falar. Mas, pô, é uma história que inspirou o filme, onde a gente acompanha o nosso Fred Krueger atacando as pessoas durante o sono. E não tem muito o que dizer. É inventivo. Tipo, pegaram algo que acontecia, as pessoas poderiam infartar, alguém podia estar matando as pessoas enquanto elas dormiam, mas criaram um vilão, criaram algo fantasioso, criaram uma história nova a partir de algo que aconteceu, entre aspas. Esses filmes baseados em fatos reais é um acontecimento simples, que eles vão lá, transformam, deixam diferente e deixam ainda mais assustador e conseguem. Porque, ó, tudo arrupiado esse vídeo todo, velho. Que cagaço. Falar de coisa baseada em fatos reais, falar de coisa que realmente aconteceu é assustador demais, bicho. Rapaziada, agora eu quero que você comente um filme baseado em fatos reais que te assusta demais. Comenta aí embaixo e também deixa o like aí e escreve pelo medo que eu passei pra gravar esse vídeo. Tá maluco? Eu senti um medo demais. Valeu, pessoal, e um grande abraço. Falou!